Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de biologia, aqui com o Tio P. E para hoje, o que a gente vai falar? A gente vai começar não, a gente vai conseguir finalizar. A gente vai estudar o tecido muscular. Então a gente vai ver, né, o que é o tecido muscular, quais são as suas principais características. Será que o tecido muscular é tudo igual? Tecido muscular que a gente tem aqui na cabeça, que a gente tem aqui nos braços, que a gente tem aqui no peitoral, no coração, né? Não sei se vocês sabem, mas no coração a gente também tem musculatura. Então a gente vai ver tudo isso e um pouquinho mais. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar os slides com vocês, beleza? Então, bora lá. Ok. Então, eu creio que a partir de agora, vocês já devem estar visualizando meus slides. E a gente começa a nossa aula de hoje, como de costume, com uma pergunta. E a pergunta de hoje é, no final das contas, o que vem a ser esse tal de tecido muscular, né? Algum de vocês saberia me dizer? Pode responder aí em pensamento que eu tento aqui captar ao longe. Então, bora lá. O que é esse tecido muscular que a gente tanto conhece, né? Está presente no nosso dia a dia, mas talvez a gente não saiba caracterizar ele da forma adequada. Mas então, bora aprender do ponto de vista biológico. O que é esse tecido muscular? Pois bem, ele corresponde a um conjunto de células alongadas. Deixa eu abrir aqui meu laser para vocês verem melhor. Corresponde a um conjunto de células alongadas que são chamadas de fibras musculares ou miócitos. Talvez vocês lembrem ou não, mas eu já comentei bastante nas nossas aulas de biologia sobre miócitos, né? Eu comentei quando a gente teve aula sobre sistema reprodutivo, eu comentei quando a gente começou a falar sobre desenvolvimento embrionário, né? Então, os miócitos nada mais é do que as células que compõem o tecido muscular. E além desses miócitos, eles se caracterizarem por serem células especializadas, eles se caracterizam por algo maior que caracteriza bem eles, que é o fato deles conterem proteínas contráteis. E aí vem a dúvida, né? Mas deixa eu ver, o que é essas proteínas contráteis? É um tipo especial, né, de moléculas orgânicas. Só para relembrar, molécula orgânica é toda molécula que apresenta em sua composição o carbono como principal elemento químico. Tá? Então, aí se enquadra as proteínas. Então, essas proteínas contráteis, elas correspondem a um conjunto de filamentos, como se fosse linha, aquelas linhas de costura que a gente utiliza. Imagine elas todas unidas entre si, formando um cilindro de 10 centímetros, né? Ia ter que ser linha pra caramba. Então, as proteínas contráteis, né, os miócitos, eles vão ser constituídos por filamentos citoplasmáticos que formam o que a gente chama de miofilamentos. E dentro do tecido muscular, a gente tem que determinadas estruturas recebem nomes específicos. Por exemplo, a membrana plasmática, ela recebe o nome de sarcolema. Membrana plasmática recebe o nome de sarcolema. Por outro lado, o citoplasma, ele recebe o nome de sarcoplasma. E, por fim, o retículo endoplasmático liso, que é uma das organelas que a gente tem presente dentro da célula, né, dentro do miócito, ela vai receber o nome de retículo sarcoplasmático. Então, todas essas três estruturas, é só vocês separarem que elas recebem o nome iniciado com sarco, tá certo? Isso, característica do nosso tecido muscular. Sabendo disso, a gente segue mais para frente em nossa disciplina. E o que a gente vai ver agora? O que é a origem do tecido muscular?
A origem do tecido muscular é o folheto mesodérmico, ou seja, é aquele, dentre aqueles 3 folhetos embrionários que a gente viu, o mesodérmico é aquele que fica no meio. Então, por isso que ele recebe essa nomenclatura meso logo aqui no início. E em relação ao movimento desse tipo de tecido, ele vai se caracterizar pelo quê? Por permitir a movimentação dos membros do corpo, membros superiores, que correspondem aos braços, membros inferiores, que correspondem às pernas, assim como vísceras e o corpo como um todo, tá? Só para ficar mais claro para a gente, quando a gente fala de vísceras, a gente está comentando o quê? Todos aqueles órgãos que estão soltos, entre aspas, no interior do nosso corpo. Então, o que seriam essas vísceras? O fígado, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado. Isso vai ficar mais claro para a gente quando a gente for relembrar lá para o Enem os órgãos que compõem o sistema gastrointestinal humano. Mas beleza, a gente já sabe que o tecido muscular é constituído por células chamadas miócitos, as quais possuem um conjunto de proteínas contráteis que formam miofilamentos. O tecido muscular ele tem origem mesodérmica e ele basicamente permite o movimento corporal. Mas não é só isso. O tecido muscular ele apresenta uma série de funções para a gente. Dentre essas funções, eu vou destacar aqui 4 para vocês. Um primeiro tipo, voltei. Um primeiro tipo, ele corresponde ao movimento corporal que a gente já comentou anteriormente. Então, a capacidade da gente de andar, a capacidade da gente de gesticular a boca ao falar, a capacidade da gente digerir os alimentos que a gente coloca na boca, graças ao movimento, né, vocal, o movimento do intestino para permitir que tudo aquilo que a gente come possa sair do corpo, tudo isso ocorre graças à ação do tecido muscular, que vai sofrer uma série de contrações que vai permitir que a gente possa se movimentar, possa tudo aquilo que a gente se alimente, possa sair do corpo. Uma segunda função, além do movimento corporal, corresponde à estabilização corpórea. Aqui na imagem vocês estão vendo o esqueleto que compõe o nosso corpo. Mas só que ligado a todo esse esqueleto, a gente tem músculos. E é graças a essa ação dos músculos junto aos ossos que é possível a gente estabelecer, né, o padrão corpóreo ao qual a gente apresenta. Uma terceira função, ela se relaciona à capacidade dos músculos permitirem a circulação de substâncias. Então, por exemplo, o coração é o melhor exemplo que a gente pode citar aqui nessa situação. Por quê? Porque o coração ele é constituído por músculos e esses músculos eles sofrem contração. Então, esse movimento de contração dos músculos do coração é que vão permitir esse movimento daqui que vocês estão vendo no slide. Ele vai permitir a circulação e o bombardeamento de sangue para todos os tecidos que compõem o corpo. E por que isso é importante? Primeiro, porque no sangue a gente vai ter nutrientes importantes para nutrir os outros tecidos do corpo, até o próprio tecido muscular. E, além disso, vai permitir o transporte das células sanguíneas, as hemácias, as quais vão ser responsáveis pelo transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. Então, é importantíssimo. Uma quarta função, me esqueci de colocar, mas uma quarta função que a gente possui no tecido muscular, ela se refere à capacidade de termogênese. E o que é termogênese? É a capacidade de produção de calor. Então, por exemplo, quando está um dia bastante frio, o que acontece? A gente repara que o nosso tecido epitelial ele fica todo arrepiado, né? Repare o braço de vocês no dia de frio.
os pelos eles ficam todos arridos, todos arrepiados. Isso ocorre porque o corpo está perdendo calor. Então, para evitar isso, a musculatura que a gente possui, ela começa a realizar o processo de termogênese. Então, ela vai utilizar ATP, que é energia, para fazer com que o nosso corpo mantenha a temperatura interna, certo? Sabendo disso, todas essas funções do tecido, as suas características, a gente chega a uma terceira pergunta. E essa terceira pergunta da aula de hoje é: o tecido muscular, ele é igual em todas as partes do nosso corpo? O tecido muscular que a gente tem na barriga é igual ao tecido muscular que a gente tem no coração? É igual ao tecido que a gente tem nas nossas vísceras? Será que modifica? E a resposta é bem simples. Não. O tecido muscular ele não é igual em todas as partes do nosso corpo. Ele pode ser dividido, basicamente, em três tipos. E quais são esses três tipos? O tecido muscular não estriado, que em alguns livros vocês podem ver ele chamado de tecido muscular liso, é a mesma coisa, tá? São duas nomenclaturas para uma mesma estrutura. Um segundo tipo, que é o tecido muscular estriado esquelético, e o terceiro, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Então, aqui, só pelas imagens que eu coloquei, vocês já vão reparar que eles estão situados em regiões diferentes. Então, por exemplo, o tecido muscular não estriado, que é o tecido muscular liso, ele se encontra aonde? Nas vísceras do corpo, no esôfago, no fígado, no estômago, no intestino grosso, no intestino delgado. Em contrapartida, o tecido muscular estriado esquelético é aquele, ó, que a gente costuma ver em nosso dia a dia. É toda aquela musculatura que está associada aos ossos. Então, todo o músculo que a gente possui no braço, na perna, no pescoço, no crânio, no tórax, ele é um tecido muscular estriado esquelético. E, por fim, o tecido muscular estriado cardíaco é aquele que está situado no coração, certo? Então, a partir de agora, a gente vai ver quais são as diferenças básicas entre estes três tipos musculares, tá? Então, primeiramente, eu coloquei aqui uma imagem só para a gente reparar como existem diferenças entre eles. E essa diferença básica que a gente pode ver aqui, a olho grosso, corresponderia ao quê? Ao formato das células, né? Como é que elas estão posicionadas. Então, aqui nesse primeiro desenho, da parte superior, a gente tem um tecido muscular estriado esquelético. E aí, o que a gente pode ver? Tem um conjunto de células, tá? E essas células, elas são o quê? Células cilíndricas. Elas estão lado a lado entre si. Elas estão bem próximas. A gente pode usar aquela nomenclatura que a gente aprendeu lá quando a gente estudou o tecido epitelial. As células, elas estão justapostas entre si. Já aqui, no segundo exemplo, que é o tecido muscular estriado cardíaco, ó, a gente já vê que elas já não estão assim tão justapostas entre si. Elas possuem espaçamento entre elas, tá? E a gente vai ver mais para frente que esse formato de células, né, que elas estão se comunicando entre si, a gente dá o nome de células anastomasadas. Repetindo, células anastomasadas. Não precisa se preocupar que mais para frente eu vou mostrar esse nome bonitinho para vocês. Outro exemplo, tecido muscular liso. Olha como ele já é bem diferente em relação ao esquelético e ao cardíaco. Ele é bem alongado e apresenta um espaçamento entre si. Não é tão grande como a gente vê aqui no anastomasato, mas é uma diferença. Aí, se a gente for olhar ao microscópio, a gente consegue perceber outras diferenças mais nítidas entre eles. Então, além da localização, que a gente já tinha visto no slide anterior,
da forma de interação das células, que é o que a gente viu agora, a anatomia microscópica deles é variável entre si. A gente vai ver estrias no tecido muscular esquelético, no cardíaco, e não vamos ver aqui no tecido liso. E aí a gente vai ver, começando pelo tecido muscular liso, quais são as suas principais características. Então a gente vai começar sempre a estrutura de apresentação que eu vou mostrar para o tecido liso, o esquelético e o cardíaco vai ser a mesma, tá? Para ficar mais fácil da gente poder estudar a prova. Então, como é que se diferencia em relação às suas células? Elas são uninucleadas, alongadas. Só para lembrar, uninucleada quer dizer que ela possui um único núcleo dentro da célula. Por que a gente diz isso? Porque existem alguns tipos de miócitos, que são as células do tecido muscular, que podem apresentar mais de um núcleo. Então, no caso, a gente chamaria eles de multinuclear. Mas no caso específico do tecido muscular liso, elas são sempre uninucleadas. Então, além de ser uninucleadas, elas são alongadas, não apresentam estrias, e as suas extremidades, elas são afiladas, que em alguns livros vocês podem ver com essa nomenclatura. Elas são células de aspecto fusiforme. Então, se vocês verem essa nomenclatura, vocês já sabem que ela está se referindo ao fato das células elas serem alongadas e afiladas. Outra característica agora em relação às suas funções. Quais são as principais funções do tecido muscular liso? Primeiro, constrição dos vasos sanguíneos e das vias respiratórias. O que é constrição, Marcos? O que é constrição, tio P? Quando a gente está sentindo frio e a pele nossa, né, os nossos pelos, eles ficam todos arrepiados, uma das estratégias que o nosso corpo realiza para tentar evitar a perda de calor é realizar esse processo de constrição dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles apresentam tecido muscular liso. Então, esses vasos, eles diminuem o seu tamanho, né? Para que isso? Para diminuir a circulação de sangue. Se há menor circulação de sangue, consequentemente, vai haver uma menor perda de calor. Então, a constrição, anotem aí esse terminho, é importante, vocês vão ver ele várias vezes na disciplina de biologia. A constrição, ela corresponde ao processo de diminuição do calibre de uma determinada estrutura. No caso aqui específico, é a diminuição dos vasos sanguíneos, certo? E das vias respiratórias. Além disso, uma segunda função do tecido muscular liso é a propulsão dos alimentos pelo trato gastrointestinal. Ou seja, ele vai permitir que tudo aquilo que a gente se alimente, ele vá para frente, ele não fique retido o resto da vida em um órgão só. Ele permite a contração da vesícula biliar e, além disso, da bexiga urinária. Uma terceira característica desse tecido se refere à velocidade de contração. A velocidade de contração do tecido muscular liso é lenta e, além disso, nós não conseguimos controlar a contração. Então, ela se caracteriza por ser involuntária. Por fim, eu acho que a última característica que eu coloquei foi a localização. Deixa eu ver. Isso, localização. Onde é que a gente encontra ele? Basicamente, aonde? Em todas, as vísceras do corpo. Exemplos: esôfago, estômago, intestino, útero, bexiga, dentre outros órgãos que compõem o nosso corpo, certo? E aqui eu coloquei uma imagem, duas imagens na realidade, né? Só para a gente ver como é que se comporta esse tecido muscular liso. Então, nessa primeira, vocês estão vendo aqui um miócito, né? Relaxado, né? Quando a gente está lá descansado, deitado no sofá, né? Ou então a gente está em pé com o braço estendido, normal. E quando a gente vai realizar uma contração, ó, olha como muda o formato do miócito
né? Então, isso sempre vai acontecer, certo? Quando a gente está se alimentando, esse miócito que compõe o tecido muscular liso, ele sempre vai sofrer essas transformações, relaxamento e de contração, para permitir que todos aqueles alimentos ou água que a gente vem ingerir, eles possam ser conduzidos até o final do trato gastrointestinal. Então, isso vai acontecer com as células do fígado, do esôfago, do estômago, dos intestinos em geral. Então, isso é o tecido muscular liso. Bem simples. O segundo tipo de tecido muscular, além do liso, corresponde, opa, voltei, ao tecido muscular estriado cardíaco. E aí a gente vai ver as características dele em relação àqueles 5 aspectos que a gente viu para o tecido liso. Então, a primeira característica é em relação às suas células. Como é que elas se comportam? Elas formam fibras ramificadas, que é o que a gente chama de anastomassadas, né? Vocês vão ver bastante esse termo, apresentando um núcleo central, né? Então, elas são uninucleares, assim como a gente viu para o tecido muscular liso. Mas só que diferente do liso, elas vão apresentar estrias, certo? E qual é a função desse tecido muscular estriado cardíaco? Basicamente, permitir o bombardeamento de sangue para todos os tecidos corpóreos, né? Melhor falando, o tecido muscular estriado cardíaco, ele vai permitir que o sangue presente dentro do coração, que é um sangue oxigenado, ele possa ser conduzido para os demais tecidos, os demais órgãos do corpo, para que esses possam ser nutridos e possam realizar o processo de troca gasosa. Então, as células do tecido do corpo, todos os tecidos, eles vão fazer o quê? Eles vão liberar gás carbônico para as hemácias presentes no sangue, e, em contrapartida, as hemácias vão dar oxigênio para essas células. Em relação à velocidade de contração, ela é rápida e rítmica, então já é diferente da musculatura lisa, que a gente viu que se caracteriza por ser lenta. Opa, voltei. O controle de contração, assim como ocorre no tecido muscular liso, ela é involuntária, e quanto à sua localização, ela está presente no coração, mas especificamente no miocárdio, tá? Que é a musculatura central do coração. Então, aqui no próximo slide, eu coloquei uma imagem só para a gente relembrar como é a forma da célula, tá? Então, são células ramificadas, ó, uma ramificação, duas ramificações, terceira, quarta, uma célula, duas células, três células, quatro células, cinco células. E por que que é interessante isso, né? Essa ramificação presente no tecido cardíaco, ela é importante por quê? Porque vai permitir que as células cardíacas, elas possam trocar substâncias entre si, o que iria ser mais dificultoso de acontecer caso elas não apresentassem ramificação, né? Então, as células do tecido cardíaco, elas conseguem promover o transporte de substâncias citoplasmáticas entre si mais rápida do que comparada às células do tecido muscular liso e às células do tecido muscular estriado esquelético, que é o nosso terceiro e último tipo de tecido muscular. Então, novamente aqui a gente vai ver as 5 principais características desse tecido. A primeira característica, que é em relação às suas células. Formato cilíndrico, alongado, multinuclear, ó, já muda, diferente da musculatura lisa e da cardíaca, que são unicelulares, a esquelética é multinucleada, estando os núcleos localizados na periferia celular. Principais funções: permite o movimento de substâncias, permite a manutenção da postura corpórea e a produção de calor, que é a termogênese.
Além disso, quando a velocidade de contração ela é rápida, ela é voluntária, é o único tecido muscular ao qual a gente consegue controlar essa contração, e ela está localizada, fixada aos ossos, por meio de estruturas chamadas de tendões. Então, aqui a gente tem representado, né, esse tecido muscular estriado-esquelético. Você vê que as células, ó, elas estão lado a lado entre si, e as estrias, elas são bem evidentes, tá? Sabendo disso, a gente chega para uma última pergunta, um último questionamento da nossa aula de hoje, que se refere a como é, no final das contas, que ocorre esse processo de contração muscular, que é tão evidente para a gente quando a gente analisa o tecido muscular estriado esquelético, que é o que a gente tem no braço e nas pernas. Então, basicamente, antes de tudo, a gente tem que saber o que é a contração muscular. E a contração muscular, ela se refere ao processo de deslizamento dos filamentos de actina e de miosina nas células musculares. Melhor falando, no nosso músculo, a gente tem uma série de proteínas, sendo duas bastante especiais para que a contração muscular possa acontecer. Um primeiro grupo de proteína são as actinas, e o segundo tipo são as miosinas. Vai ser por meio da interação entre actina e miosina que a contração muscular ela vai acontecer, certo? A gente sabe que no músculo a gente tem os miócitos, que são as células. Esses miócitos, eles se unem entre si, né? Eles estão ali lado a lado para formar as fibras musculares, que correspondem a filamentos de proteínas contráteis dessas proteínas, actina e miosina, que vão estar lado a lado. A gente vai ver já já no nosso próximo slide. E esses filamentos, eles se repetem ao longo da fibra muscular, formando uma estrutura chamada de sarcômero, que a gente também vai ver no nosso próximo slide. E graças a esse sarcômero e a essas proteínas, a actina e a miosina, que a contração muscular ela vai acontecer. E esse processo ele ocorre basicamente em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Primeiro, tem que ter a ação do sistema nervoso por meio da liberação de sinais, e esses sinais eles vão passar pelos neurônios motores, que são neurônios que estão ali juntos à musculatura. Então, é graças à presença desses neurônios, eles transmitem sinais para o músculo, e os miócitos, que são as células musculares, elas vão permitir a contração muscular. Segundo evento, próximo da superfície da fibra muscular, o axônio, que é uma estrutura do neurônio, ele perde a sua bainha de mielina e ele sofre dilatação, formando uma estrutura chamada de placa motora. E, por fim, os nervos motores eles se conectam aos músculos através dessas placas motoras. Então, no próximo slide, deixa eu ir aqui para frente, eu coloquei aqui a imagem da contração muscular. Então, a gente tem aqui o tríceps relaxado. Você vê que a actina, que é essa parte aqui em verde, e a miosina, que é essa aqui em vermelha, elas estão um pouco separadas entre si. Mas quando a gente faz o movimento de contração, quando o bíceps está contraído, o que vai acontecer? Reparem, ó, a actina e a miosina elas vão ficar bem próximas entre si. Então, é esse processo de aproximação entre actina e miosina que permite a contração muscular. Então, desde aqui, onde a gente tem a actina, né, incluindo também a miosina, toda essa estrutura daqui que a gente tem no músculo, a gente dá o número de sarcômero, tá? Então, graças a essa movimentação do sarcômero, que inclui a actina e a miosina, que a contração muscular ela pode acontecer.
Então, aqui no lado direito, a gente tem um vídeo para ficar mais claro para a gente como é que ocorre esse processo da contração muscular. Então, a gente tem aqui a musculatura esquelética, a gente tem aqui no músculo a actina, que está aqui representada por essa estrutura aqui globosa em vermelho, e a gente tem a miosina, que está aqui representada por essa estrutura em azul. O que vai acontecer? Vai haver a liberação de íons de cálcio, os quais eles vão se unir a essas proteínas em verde aqui presentes na miosina. Ao esses íons de cálcio se unirem a essas proteínas verdes, o que vai acontecer? Ela vai permitir a mudança da posição da miosina. Essa mudança da conformação da posição da miosina, ela vai promover, ela vai permitir que a actina ela se una à miosina e promova o processo de arraste da miosina. Ó, vai acontecer. Ó, se uniu e vai promover o arraste da miosina. Nesse processo de arraste, vai haver o quê? Produção de energia. Porque para promover o deslocamento é preciso gasto de energia. Então, graças a esse processo, é que vai acontecer o processo de contração muscular. Então, basicamente, por hoje é isso, galera. Quero então agradecer a todos vocês pela presença na nossa aula de hoje. E a gente se encontra na nossa próxima aula, que a gente vai começar a estudar o tecido conjuntivo. Então, a gente vai estudar o tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo. A gente vai estudar o tecido ósseo, né? A gente muitas vezes não sabe, mas o osso é um tecido. E assim como dos demais tecidos que compõem o tecido conjuntivo do nosso corpo, que são vários. Então, é isso. Muito obrigado. Abraços, bons estudos. Lembrando que, em casos de dúvida, vocês podem mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para o Teacher, que Tio P responde para vocês. Beleza? Então, é isso. Tchau. Já fui.